Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e hoje vamos aprofundar em um dos artigos mais importantes da nossa Constituição Federal para o Direito Previdenciário, o artigo 195. Ele é a espinha dorsal do financiamento da nossa Seguridade Social. Artigo 195 da Constituição Federal, fontes de custeio. O artigo 195 detalha as fontes de custeio da Seguridade Social. Vamos analisar seus incisos e alíneas. No inciso I, encontramos as contribuições devidas pela empresa ou a ela equiparada. A alínea A diz respeito à contribuição previdenciária patronal, CPP, que incide sobre a folha de salários e outros rendimentos do trabalho. A alínea B trata da contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, que incide sobre a receita ou o faturamento da empresa. E a alínea C, além do IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, inclui a incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Já o inciso 2º aborda a contribuição previdenciária a cargo do segurado, CPS, que é aquela descontada do próprio trabalhador. A vinculação das receitas, previdência, saúde e assistência. Se o artigo 195 trata das receitas que financiam a Seguridade Social, lembrem-se, aquele tripé composto por saúde, previdência e assistência, porque algumas contribuições são chamadas especificamente de previdenciárias, como a contribuição previdenciária patronal, a linha A do inciso I, e a contribuição previdenciária do segurado, inciso 2º. A razão é que a própria Constituição Federal vincula a arrecadação dessas duas contribuições diretamente ao pagamento de benefícios previdenciários. Elas são destinadas a financiar o regime geral de previdência social, não entrando no custeio da saúde nem da assistência. Isso as diferencia da COFINS e da CSLL, que são contribuições para a Seguridade Social, mas podem se destinar a qualquer uma das subáreas do tripé, saúde, previdência ou assistência. A arrecadação das contribuições previdenciárias e uma breve história. Para entender melhor, vamos recordar um pouco da história do INSS. O INSS foi criado pela fusão do INPS, que cuidava dos benefícios, e do IAPAS, que cuidava do custeio. Por um tempo, o INSS era responsável por arrecadar as contribuições previdenciárias, aquelas que ele mesmo usava para pagar os benefícios. As demais contribuições eram arrecadadas pela antiga Receita Federal. Isso mostra que, embora a competência tributária seja da União, a capacidade de administrar um tributo é delegável, a chamada capacidade tributária ativa. Em 2004, houve uma reforma administrativa, e a Secretaria da Receita Previdenciária foi criada, assumindo a responsabilidade pela arrecadação das contribuições. Com isso, o INSS perdeu essa capacidade tributária ativa. Em 2005, tentou-se uma fusão entre a Receita Previdenciária e a Receita Federal, mas a medida provisória que criava a nova Receita não foi convertida em lei, e a situação voltou ao que era. Somente em 2007 essa unificação de fato aconteceu. Hoje, a Receita Federal arrecada todas essas contribuições, CPP, CPS, COFINS, CSLL. No entanto, essa arrecadação continua sendo destinada ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social. A Receita Federal arrecada o dinheiro e o repassa para esse fundo, garantindo o custeio dos benefícios. Afetação de receitas e imunidade tributária. Um ponto fundamental sobre a destinação desses recursos é o artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, que trata da afetação de receitas. Ele veda a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais do artigo 195, incisos I, A e 2ª, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social. Isso reforça a vinculação dessas contribuições diretamente à Previdência. Voltando ao inciso 2º do artigo 195, que trata da contribuição do segurado, hoje ele também abrange o segurado facultativo, aqueles que não são trabalhadores técnicos, mas optam por contribuir para a Previdência. Além disso, o inciso 2º trabalha uma imunidade tributária importante, quando o INSS paga aposentadoria ao segurado ou pensão por morte ao dependente, não há incidência de contribuição previdenciária.
A União não tem competência para eleger aposentadorias e pensões pagas pelo INSS como fato gerador de contribuição. No entanto, a mesma sorte não tem um servidor público em seu regime próprio. A Emenda Constitucional 41 de 2003 instituiu a contribuição sobre aposentados e pensionistas dos regimes próprios, mas apenas sobre o valor que superar o teto do regime geral. Curiosamente, o salário maternidade é o único benefício do regime geral sobre o qual incide contribuição. Alíquotas progressivas e salário de contribuição. O texto presente no inciso 2º do artigo 195, que diz podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, foi trazido pela Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência. Isso significa que, à medida que a base de cálculo aumenta, a alíquota também muda, tornando-se progressiva. E o que é a salário de contribuição? É simplesmente a base de cálculo da contribuição do segurado, detalhada no artigo 28 da Lei 8.212. Outras fontes e a anterioridade nonagesimal. O inciso 3º do artigo 195 menciona como fonte de custeio as loterias e jogos da Caixa. E o inciso 4º trata do PIS e da COFINS que incidem sobre a importação, diferente da COFINS do mercado interno, que está na linha B do inciso I. Cuidado! Embora todas essas sejam receitas para a Seguridade, a lei estipula um conjunto de beneficiários e destinações específicas para cada uma. A anterioridade nonagesimal, art. 195, sexto da Confira. Finalizando, vamos relembrar um conceito que já vimos, e a anterioridade nonagesimal, prevista no parágrafo 6º do artigo 195, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, terceira, b a ponto. Quando o parágrafo 6º fala em a lei, pode ser uma lei em sentido formal ou uma medida provisória. O termo a modificado é entendido como majorado, ou seja, aumentado, pois para reduzir uma contribuição não há que se esperar nenhum prazo. O ponto crucial desse parágrafo é que ele dispensa o princípio da anterioridade de exercício, aquela que proíbe cobrar no mesmo ano da publicação da lei, que está no artigo 150, inciso 3º, b. Ou seja, as contribuições sociais só precisam respeitar o prazo de 90 dias. Um exemplo marcante foi a mudança da contribuição patronal sobre a remuneração paga a contribuinte individual. Ela era de 20%, e essa mudança, trazida pela Lei 9.876 de 1999, publicada em 28 de novembro, só passou a produzir efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente aos 90 dias, ou seja, em 1º de março de 2000. Chegamos ao fim de mais uma aula essencial sobre o custeio da Previdência. Compreender o artigo 195 é fundamental. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Até lá!